Amados, abra sua Bíblia no Salmo 125. Salmo de número 125. Salmo de número 125. É um dos cânticos dos degraus. Depende da Bíblia, é cântico de romagem. São 15 salmos que o povo de Israel cantava quando saía de suas casas e iam para Jerusalém servir e adorar a Deus. Pelo menos 3 vezes no ano eles faziam esta viagem. Eles se deslocavam de sua vila, de sua cidade, da onde moravam, para ir a Jerusalém, oferecer a Deus culto, adoração, sacrifícios e assim por diante. E o texto nos diz que um desses cânticos, eles olhavam para os montes, o Salmo 121. Eles estavam vindo, talvez, eu imagino, a geografia daquele ambiente, descendo e subindo aquelas montanhas, margeando o rio Jordão, e de repente, lá em Jericó, eles começam a subir para Jerusalém. E de longe eles percebiam as montanhas, porque do rio Jordão a Jerusalém, o aclive é de 700 metros. Então, era visível as montanhas de longe, eles percebiam as montanhas e eles clamavam: de onde virá o nosso socorro? Muitos clamam pelo socorro dos deuses que, porventura, talvez estivessem em cima dos montes, mas eles sabiam que o socorro deles vinha do Senhor. E aqui, o Salmo 125, os salmistas, eles elaboraram esta canção inspirada por Deus, e Jesus depois em Lucas capítulo 24, no versículo 45, ele abre a mente, versículo 44 e 45, ele abre a mente dos seus discípulos para que eles entendessem as Escrituras. A lei, os profetas e os salmos. Porque os salmos apontavam para Cristo. Os salmos anunciavam Cristo. A grande maioria dos salmos, talvez mais de metade dos salmos, foram da compilação daquilo que Pedro chama Davi, de profeta. E elas se cumprem em Cristo. Vamos ler o Salmo 125 então. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida e por estarmos aqui. Pai, nós oramos pedindo a direção do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, que deu essa canção para que o povo de Israel, ano após ano, cantasse e exaltasse o Senhor através desse salmo. E certamente ele não é um salmo apenas como uma poesia, mas intrinsecamente dentro dele está a tua revelação, a tua vontade e a tua palavra. Por isso, Senhor, diante da palavra do Senhor, que esta palavra se torne vida, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estamos e onde nós vivemos, Pai. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor sobre nosso país, sobre nosso município, sobre a região onde nós moramos, no Alto Uruguai. Oramos também pelo nosso país e pelos que estão no governo, investidos de autoridade, Pai. Dá sabedoria, dá direção a eles para que governem com justiça. Pai, oramos assim no nome daquele que cumpriu a justiça perfeitamente, Jesus, teu Filho amado. Amém.
O que esse texto não diz? Ele não diz que somente aqueles que têm confiança são como os montes. Ainda que uma pessoa obstinada, uma pessoa que tenha um pensamento firme, ela alcança bastante coisas, ela é persistente. Mas esse texto está nos dizendo que aqueles que confiam no Senhor, esses é que são como o Monte Sião. Não é apenas quem confia em si mesmo. Nós vemos muitas pessoas confiando na sua habilidade, na sua formação. Vemos pessoas confiando no governo. Vemos pessoas confiando em bancos, em sistemas imobiliários. Vemos pessoas confiando nas suas armas. Alguns estão se levantando mundialmente, ameaçando outros, confiados no seu exército, no arsenal de suas armas e de seus soldados. Mas o texto não diz que estas pessoas vão permanecer. O texto nos diz que aqueles que confiam no Senhor, esses permanecem para sempre. O salmista está apontando para o já e ainda não, e para o futuro que ainda virá. Permanecer para sempre é o projeto de Deus. Deus não tem um plano B. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículos 1 a 3. Tito, carta de Paulo para Tito, seu discípulo. Pastor Tito. Tito, capítulo 1, versículos 1 a 3, nos diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir. A qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. Se você for um pouquinho adiante, em 1 João capítulo 2, verso 25, é um pequeno versículo que diz: esta é a promessa que Deus nos fez, a vida eterna. Esse texto da carta de Paulo nos ensina que Deus não pode mentir e que Deus não tem um plano B. O seu plano é vida eterna. Mas no tempo devido, esse plano se tornou conhecido do homem. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Ele não veio antes e ele não veio depois. Deus nunca se adianta e nem se atrasa. Deus vem no tempo certo. Porque Ele tem nas suas mãos o controle do universo, do tempo. Deus está acima do tempo. O tempo foi criado por Ele. Deus é autoexistente. Ele sempre existiu e sempre existirá. O plano dele para mim e para você é que agora nós façamos parte da comunhão com Ele por toda a eternidade. Esse é o plano de Deus. Deus não pensa pequeno. Quando você olha para o mundo à sua volta, você vê a grandeza da criação de Deus. Deus não poupou esforços para mostrar a sua glória para nós. Os céus manifestam a glória de Deus, o Salmo nos diz, Salmo 19. Tudo está ao alcance dos nossos olhos. Romanos capítulo 1, versículo 18, nos diz que aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto a todas as pessoas no mundo inteiro. Porque os seus atributos invisíveis se percebem pela criação dele. Nós percebemos a grandeza do poder, da sabedoria de Deus, olhando para o mundo que nos cerca e para a criação. Quando o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre, ele está falando de vida eterna, imortalidade. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que então quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade,
e o que é mortal se revestir de imortalidade, então vai se cumprir a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Deus veio para nos dar vida, e Jesus disse isso com toda a clareza e autoridade. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, vida abundante, vida plena. É isso que Deus tem para nós. E o salmista, quando vai para Jerusalém e adora a Deus, ele está dizendo que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não significa que o monte não sofra ataque das ventanias, dos temporais, mas ele permanece. Talvez as árvores do monte possam ser arrancadas pela raiz, mas o monte fica lá. O que o salmista está dizendo, que nós, enquanto estamos neste mundo, vamos passar pelo ataque de problemas e dificuldades. Do contrário, tomando emprestado a ideia do primeiro verso, ele usa o segundo verso para dizer que assim, Deus, como esses montes que não podem ser mudados e permanecem eternamente, esses montes estão em volta do seu povo, estão em volta de Jerusalém. Nós cantamos isso. Nós cantamos isso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Boa sugestão para o último cântico. Deus nos faz promessas de vida eterna. E o seu povo que confia nele, confia e tem essa esperança. E é isso que Paulo está falando para o pastor, jovem pastor Tito. Ele diz, olha, nós estamos aqui com uma mensagem, a mensagem que veio do trono de Deus, trazida pelo Filho dele, dada a nós e confiada a nós. E nós queremos repassar isso para que as pessoas creiam, permaneçam fiéis, permaneçam firmes, confiando não mais em si mesmos, não mais no seu sistema administrativo, mas confiando no Senhor, sabendo que passam por tribulações e problemas e dificuldades. Sim, é verdade. E o Salmo não pinta de cor-de-rosa esse fato. Porque se em volta de Jerusalém, em volta do seu povo, Deus está acampado, significa que existe perigo. O inimigo das nossas almas, ele continua buscando brechas para atacar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro escreve, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Depende da tradução, coloca tragar, arrancar fora. E o verso 9 ele diz, resisti-lhe firmes na fé. Fé e confiança são sinônimos. Não é fé na fé, não é fé em si mesmo, não é confiança em si, mas é confiança no Senhor. Confiar no Senhor significa crer que Ele falou a verdade. É crer na sua palavra, não crer na existência de Deus. Tiago, irmão de Jesus, nos diz que o diabo sabe que Deus existe. Mas esse tipo de fé não salva. A fé que salva é confiar na palavra de Deus, que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Na sequência do texto, nós vemos outro tipo de prova e dificuldade que eu e você passamos. Ele diz no versículo 3, o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos. O que é o cetro? O cetro é o governo. Quando a Bíblia fala de chifre, o chifre significa poder, governo. O cetro significa governo. O selo significa governo. A coroa significa governo. Muitos governos sentam no trono com uma coroa na sua cabeça e aquilo identifica ele. No nosso país, quando o presidente é eleito, ele vai na esplanada dos ministérios, ele sobe naquela rampa e aí ele é investido de autoridade. Eles colocam uma faixa
em seus ombros, que cobre o seu peito. Esse é o símbolo de nosso país, da investidura de autoridade. Me lembro do tempo do governo militar, quando o novo presidente assumia o governo, então ele fazia uma foto dele vestida com aquela roupa de gala e com aquela faixa em volta do seu peito, e aquilo era reproduzido, levado para as escolas, para as prefeituras, para os palácios de governos estaduais e assim por diante. Não para venerar essa pessoa, mas para dizer, nós temos uma autoridade investida. E esse verso nos diz que a impiedade também pode governar. Não precisa eu dizer e convencer você de que existem governos corruptos. Existem pessoas que estão investidas de autoridade cheia de corrupção e que usam e abusam desse seu trabalho para seu próprio benefício. A proteção de Deus aqui não é apenas para que nós desfrutemos da vida eterna. A proteção de Deus aqui para nós não é apenas para que nós sejamos protegidos do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Mas a proteção de Deus aqui é para que nós também não pequemos. A sequência desse verso nos diz para que estes, o povo de Deus, os justos, não estendam as mãos para cometer injustiça. Porque quando um governo se levanta, porque quando a injustiça impera no governo, na cidade, aonde nós moramos, e talvez até dentro de casa, a reação natural é que a gente reaja diante da injustiça. O marido que espanca sua esposa, uma esposa que espanca seu marido, acredite, existe. Mesmo que seja verbalmente, é injustiça. Eu já vi muitos filhos se levantando contra os seus próprios progenitores, seus pais, para proteção daquele que está sendo maltratado. Deus faz uma promessa para nós. Se nós confiarmos no Senhor, Ele não diz que nós não vamos passar por problemas. Ele não diz e nem promete que nós não vamos enfrentar lutas espirituais. O próprio filho dele sofreu os ataques infames de Satanás e do seu próprio povo. E dentro da sua própria casa, João capítulo 7, no versículo 5, nos diz que nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele. Mas ele prometeu estar conosco. Ele prometeu estar ao nosso lado. Ele prometeu a sua proteção. Não é ser do bem. Hoje se tornou popular, eu sou do bem. Não, tem que ser de Deus. Não adianta ser do bem. O inferno está cheio de boas intenções. Ser do bem não resolve nada. Tem que ser de Jesus. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Mas só um nos leva à graça de Deus. Os outros vão levar as pessoas para o dia do juízo. E é isso que o versículo 5 está dizendo. Mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor castigará juntamente com os que são malfeitores. Haverá o dia, e Deus promete, eu juro pela minha própria palavra, pelo meu próprio nome, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua vai confessar que eu sou o Senhor. Todos nós vamos comparecer diante do Senhor. A única diferença é que quando nós entramos num caminho chamado Jesus, e por essa porta nós adentramos o palácio celestial, o trono celestial, revestidos da graça, do amor e da misericórdia, pagos
pelo sangue de Jesus. Nós temos a opção de escolha. Nós podemos escolher. Hoje é tempo. O salmista nos ensina que quem confia no Senhor tem a vida eterna. Tem a presença do Senhor conosco. Nos protege contra o inimigo das nossas almas. Ele está preocupado e nos protege daqueles que estão vilipendiando, estão roubando, estão destruindo uma nação, um município. Deus está no controle. Deus está vendo. Nós gostaríamos que Deus agisse imediatamente, mas Ele tem paciência. Pedro diz, Ele quer que as pessoas se arrependam. Porque se a nossa esperança, Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 19, em Jesus, for só para essa vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de pena. Nós aguardamos vida eterna. Vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos fez. O Senhor prometeu vida eterna. Quando nós imaginamos proteção, nós exaltamos a proteção de Deus quando um acidente é evitado. Quando um problema é sanado sem que haja qualquer perda. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misaías, Azarias, da fornalha. Eles foram jogados na fornalha 7 vezes mais aquecido, porque eles não obedeceram à ordem e o decreto do rei que mandava se ajoelhar diante de uma imagem de escultura. Deus não livrou eles da fornalha, mas na fornalha Deus estava presente, tanto que Nabucodonosor, ele perguntou para os seus assistentes, não foram 3 que nós jogamos lá dentro? Como é que eu vejo 4 andando livremente? A Bíblia nos diz que o fogo queimou, sim, queimou as amarras dos pés e das mãos. Mas nem o pelo do braço, cabelo da cabeça, chegaram a chamuscar. Saídos de lá de dentro, eles cheiraram a própria roupa deles, e nem cheiro de fumaça havia ali. Porque os que confiam no Senhor são como os montes Sião, e permanecem para sempre. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Ele passou uma noite na companhia daqueles animais. Deus não livrou o seu próprio filho da cruz e do túmulo. Mas a cruz e o túmulo vazio, onde ele não ficou, é o símbolo da nossa esperança e da nossa confiança. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem fome, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vale a pena confiar. Não é se você confia ou não, é em quem você confia. O Senhor está aqui. E Ele vê o meu e o seu coração. Onde nós temos depositado a nossa confiança. Jesus não prometeu que nós não passaríamos por lutas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. No meio da luta, Deus nos promove vitória. Deus nos promove vitória. Não podemos ser como a esposa de Jó, que enquanto estava tudo muito bem, estava muito bom. Mas quando perdeu,
ela disse para o seu esposo: por que você não fala mal desse seu Deus? Você continua adorando esse seu Deus? Fala mal dele e morra. E Jó disse para ela: você fala como uma louca. Você não está raciocinando bem. Se nós recebemos as dádivas da mão de Deus, não haveríamos de agora aceitar aquilo que está acontecendo? Se Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que nós morramos, e Jó diz: ainda que eu morra, e ainda que ele me mate, eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Mas ele segue dizendo, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que se levantará sobre a terra. E depois este meu corpo, revestido da minha carne, da minha pele, com os meus olhos eu verei o Senhor. Eu verei, não vai ser outros olhos, os meus o verão. É isso que o povo de Israel cantava, mas muitos deles não tinham isso no coração. É isso que aqueles sacerdotes e sumos sacerdotes ouviam o povo cantando, chegando em Jerusalém. Os que confiam no Senhor. Eu não sei qual era a melodia que eles cantavam, mas essa é bonita também. Mas eles não confiavam no Senhor. Eles não depositaram a sua confiança no Senhor quando Ele veio, na plenitude do tempo. Nós estamos completando 500 anos do início da Reforma. Dia 31 de outubro, completa 500 anos em que Martim Lutero fixou 95 teses no castelo da igreja de Wittenberg. Quando Jesus veio, tudo estava pronto. Quando Nabucodonosor estava no governo, ele teve um sonho. Deus revelou o sonho a Daniel. Ele disse: rei, você teve um sonho. E você viu uma grande estátua, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o abdômen e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e parte de barro. E uma pedra, sem ajuda de mãos humanas, foi cortada de uma montanha e acertou aquela estátua nos seus pés. E toda a estátua se transformou em cinza, em pó. Saiba, ó rei, que Deus levantou você como o primeiro rei, governador sobre toda a terra. E depois de você vai vir um reino inferior, e depois um inferior ainda, e ainda um quarto. E nos dias desse quarto império, aquele que é a rocha, aquele que é a pedra angular. Isaías capítulo 44, versículo 8, Deus diz de si mesmo: não existe nenhuma rocha além de mim, eu não conheço nenhuma. É a pedra que os construtores rejeitaram. E essa pedra, ela foi crescendo e ela encheu toda a terra. Nos dias da reforma, da mesma forma, Deus estava no controle de todas as coisas. Para que a reforma fosse uma realidade. E hoje, eu e você tivéssemos o privilégio, o direito de termos uma Bíblia, de ler ela, de interpretar ela. Havia sido vetado o uso da Bíblia, mesmo com Gutenberg tendo criado a imprensa. Havia sido vetado. Em 1546, no Concílio de Trento, a igreja decidiu que não podiam ter, as pessoas não podiam ter um exemplar das Escrituras. Não tinham o direito de ler e nem de interpretar. Em 1965, há 52 anos atrás, no Concílio Vaticano II, foi permitido que as pessoas tivessem uma Bíblia em casa e todas as programações fossem feitas no vernáculo, na língua do povo, porque até então era feito em latim. Mas foi vetado o livre exame das Escrituras.
como herdeiros da Reforma, nós temos o privilégio de 500 anos conhecer este livro. E aí eu pergunto, nós conhecemos esse livro? Pastor Clayton nos dirigiu um pequeno estudo sobre a Reforma. E ele encerrou com o texto de Atos, capítulo 13, verso 36. Eu peço que você abra sua Bíblia neste texto. Atos, capítulo 13, verso 36. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto com seus pais e sofreu deterioração. Ele morreu, seu corpo entrou em decomposição. O corpo de Jesus não viu corrupção. Ele ressuscitou, está vivo até hoje. Mas o que nós podemos aprender de Davi, que ele, na sua geração, ele foi um servo útil para a sua geração. Há 100 anos atrás, o povo batista, não estou defendendo placa de igreja nenhuma, mas o povo batista na América era conhecido como os Bíblia. Hoje nós temos acesso a tantos aplicativos da Bíblia, versões as mais diversas. E como diz um pastor, cujo nome não me lembro agora, o que nós precisamos não é avivamento na igreja, nós precisamos abibliamento. É conhecimento da palavra. É a palavra. Não podemos comprar pacotes teológicos. É a palavra. O que distinguiu os batistas desde 1600 é a palavra. É a palavra. Está na palavra. A palavra se defende. A palavra se mostra. A palavra se ensina a si mesma. Ela se interpreta a si mesma. No dia em que Jesus foi tentado pelo inimigo que nós vimos aqui, o inimigo das nossas almas, ele chegou e está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem e não tropeces em nenhuma pedra. Jesus disse, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos abrir mão da palavra. Não podemos abrir mão da palavra. O povo de Israel cantava esses salmos chegando até Jerusalém. Nós muitas vezes entoamos hinos, louvores a Deus aqui, mas às vezes nossa mente está em outro lugar. E nem paramos para analisar se aquilo que nós estamos cantando de fato nós cremos. E o que esse texto está dizendo? Que aqueles que confiam no Senhor, esses são como os montes Sião e permanecem para sempre. Essa é a promessa de Deus para você. Você quer permanecer para sempre? Confia no Senhor. Permaneça fiel a Ele. Vamos orar a Ele. Vamos colocar nosso coração diante dEle. Declarar nossa confiança nele. Como Martinho Lutero disse, o meu justo viverá pela fé. É pela fé. É a confiança no Senhor. É isso que nos mantém de pé. Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 13. Agora permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. É isso que tem regido a nossa vida? Ele arremata dizendo o mais importante deles é o amor, porque quando Jesus vier, nós não vamos mais precisar de fé.
Quando Jesus vier, nós não vamos mais precisar de esperança. Nós vamos estar desfrutando. Por isso Paulo diz em Romanos, aquele que vê o que está esperando não espera mais nada. Agora, se esperamos pela fé, aguardamos aquilo que nós não vemos. Isso é esperança. Onde está a sua esperança? Onde está a sua fé? Coloque ali seu amor. Quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Porque aquele que não ama seu irmão, nega sua fé em Deus. Porque Deus é amor. Vamos nos colocar em pé. Colocar nosso coração diante de Deus. Será que de fato nossa fé, nossa confiança está no Senhor? Será que de fato nós temos amado a Deus e amado ao próximo como Ele nos mandou? Confiar em Deus significa que nós cremos que o que Ele disse é verdade. E que vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir. Querido Deus, nós humildemente nos prostramos diante do Senhor, como o povo de Israel, quando saía de suas casas, saía de suas cidades, seus vilarejos, eles caminhavam rumo a Jerusalém para ter um encontro com o Senhor, para proclamar o teu nome, para declarar a sua confiança no Senhor, para oferecer ao Senhor sacrifícios, adoração, louvor, purificação. Pai, que nossos lábios também sejam purificados, tocados, assim como o Senhor tocou os lábios de Isaías. Ele percebeu que estava no meio de um povo de lábios impuros, e ele disse, eu também tenho lábios impuros. E o anjo foi e tocou os seus lábios com uma tenaz e uma brasa tirada do teu altar, e ele foi purificado do seu pecado. Espírito Santo de Deus, abre a mente e o nosso coração, para que nós possamos perceber onde na nossa vida há pecado, onde precisa de purificação, para que possamos ser um povo preparado para o encontro do Senhor. Assim como Paulo disse à igreja em Tessalônica, que todos nós estejamos preparados, espírito, alma e corpo, íntegros, no encontro com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a te servir como é digno diante do teu nome. Dá-nos a tua proteção, Senhor, mas dá-nos também a tua direção. Pai, nós colocamos os governos. Pai, muitos governos opressores têm oprimido o povo, impostos caríssimos, opressão de todos os lados, corrupções de todos os lados. Senhor amado, a tua palavra nos diz que o Senhor vai tirar essas pessoas do meio dos justos para que eles não lancem mãos da impiedade. Ó Deus amado, protege o teu povo, dá a tua proteção para que o teu povo não peque contra o Senhor, não se insurjam contra as autoridades. Deus amado, ajuda-nos a nos manter fiéis e submissos ao teu querer. Derrama a tua bênção, Senhor, sobre o teu povo. Pai, nós vamos deixar este lugar, mas certamente não vamos deixar a tua presença, porque assim como os montes em volta de Jerusalém, o Senhor acampa em volta daqueles que te temem e os livra. Senhor, livra-nos de todo mal. Assim como Jesus nos ensinou a pedir ao Pai, Pai, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Que a tua vontade seja feita na terra, assim como a tua vontade é feita no céu. Que o teu nome seja santificado e glorificado no meio do teu povo. Que durante a semana, não somente neste momento, eles te glorifiquem, nós possamos exaltar, glorificar, adorar, cantar hinos, louvores ao teu nome. Abre a mente do teu povo para que possam te conhecer cada dia mais. Porque naquele dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, não é o fato se nós o conhecemos, mas se o Senhor nos conhece. Assim como nós vimos a leitura da abertura deste culto. Elas vão chegar, aquelas mulheres chegaram naquela porta, e o Senhor disse, não conheço vocês. Senhor, que nós possamos pagar o preço
de encher nosso coração, a nossa vasilha, o nosso coração, a nossa mente do Senhor, para o encontro do Senhor, porque sabemos que o Senhor brevemente está voltando. Quando nós vemos tantas calamidades, tantos abalos, tantas dificuldades, rumores de guerra o tempo todo ao nosso redor, Pai, nós sabemos que isso é o princípio das dores. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos de pé. E assim como Jesus disse, levantai as vossas cabeças. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos fiéis, porque sabemos que a tua promessa para nós é promessa de vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa promessa maravilhosa. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor produziu e concluiu perfeitamente a obra da redenção. Que nós possamos confiar inteiramente no Senhor. Pai, pedimos isso em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador, Redentor e Senhor. Amém. Amém e amém. Vamos cantar esse último louvor. Não deixe esse lugar sem abençoar pelo menos 3 pessoas. Quarta-feira, dia 4 de novembro, a princípio, primeiro sábado do mês, vai ser a ordenação do pastor Aguinaldo, em Tapejara. Além do aniversário da igreja de Erechim, tem a ordenação do pastor Aguinaldo de Tapejara. Ele esteve pregando aqui há um tempinho atrás. Ficha do almoço também, quem puder ajudar os juniores, almoçando aqui depois da ceia do Senhor, do primeiro domingo, ali no dia 5, permaneçam aqui, fala com a Maria, ela está com as fichas, é R$15. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes